E por falar em Estados Unidos, nós estávamos acompanhando os dados, as negociações em Chicago. Olha, os norte-americanos estão com uma previsão de área maior para a soja para a temporada 2017-2018. O final do mês de março é marcado com a confirmação do que deve ser a safra dos Estados Unidos para essa próxima temporada, que todos apostam numa implementação por parte do produtor norte-americano, que deve reduzir as áreas de cultivo de milho e subir as áreas de cultivo de soja. Foi o que foi apontado no Fórum Outlook. Eu vou mostrar daqui a pouco os dados de hectares de qual é a ocupação norte-americana, para você relembrar em casa, mas o primeiro dado é do Fórum Outlook e vai mostrando para essa situação. Dia 31 teremos essa confirmação em relação aos dados norte-americanos. Mas não é só isso, porque eles devem ter uma redução também em torno daquilo que eles devem produzir. Essa safra de 117.210.000 toneladas contou com uma situação climática extremamente favorável. E, por enquanto, nos Estados Unidos, a situação, principalmente dos solos, não são das melhores para visualizar o plantio, principalmente nos estados que são os maiores produtores, como Iowa e também Illinois. Vamos ver os dados, então, norte-americanos, os primeiros que estão falando sobre a temporada 17 e 18, subida mesmo de área de produção de soja de 33.780.000 hectares para 35.610.000 hectares em relação às áreas ocupadas com soja. Mas vai depender muito agora da questão climática. E o clima, o momento mesmo de cultivo da oleaginosa nem começou ainda para os norte-americanos e ela já não está ajudando muito. O fator climático, dessa vez, pelo jeito, esperamos que não ajude mesmo, não está colaborando tanto assim com os norte-americanos. Precisa ter um solo úmido e quente para fazer o cultivo da soja. A mesma situação que acontece aqui no Brasil, na Argentina ou qualquer outro país produtor. Acontece que os principais estados produtores não vão apresentando esta condição. E para saber como é que está o nível de umidade de solo lá nos Estados Unidos, nos principais estados produtores, e também como é que deve ficar essa situação para o momento mesmo de semeadura da soja, Nadiara Pereira fez um importante levantamento que você acompanha agora no Agricultura BR. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, fortes precipitações têm atingido parte dos Estados Unidos, normalmente na forma de neve, já que o período ainda é de inverno e as temperaturas estão negativas, especialmente durante as madrugadas em grande parte dos estados. As precipitações mais fortes têm garantido altos níveis de umidade no solo, principalmente sobre o norte e também sobre a faixa oeste, como mostram essas manchas em verde do mapa. Já nas áreas em amarelo e vermelho, há déficit hídrico e isso cobre partes aqui do estado de Illinois e também o sul de Iowa. Mais ao norte de Iowa, a gente observa que há uma mancha verde no mapa, então significa que o solo está bastante encharcado. Agora eu fiz um retrospecto dos últimos anos para ver como estava a situação nesta época do ano para o início de plantio de grãos. A primavera começa a partir do dia 20 agora de março, as temperaturas começam a se recuperar e principalmente em abril é que teremos uma temperatura um pouco mais elevada do solo. Durante o mês de abril do ano de 2013, a gente acompanha que havia uma condição melhor de umidade no solo na região de Illinois e também Iowa. A gente observa nestas áreas em verde índices altos de umidade no solo. Enquanto isso, sobre toda esta área aqui, havia déficit de umidade, principalmente mais a oeste dos estados produtores. Durante o ano de 2014, havia déficit hídrico em algumas áreas produtoras aqui da região central dos Estados Unidos. Inclusive, esse déficit hídrico pegava parte aqui dos estados de Iowa e também de Illinois. E agora, durante o ano de 2015, a gente também observa um pequeno déficit hídrico em algumas áreas aqui do norte de Illinois e também do leste de Iowa, mas não era um déficit hídrico tão grande. Era um pequeno déficit e a maior parte aqui das áreas produtoras estavam com áreas em branco, que era uma condição de umidade em torno de 50%, e as áreas em verde, índices mais elevados de umidade no solo. Agora, durante o ano de 2016, a condição era bem melhor. A gente observa todas essas áreas em verde do mapa,
com altos níveis de umidade no solo. Então, o início da safra de 2016 foi com boas condições de umidade. Para este ano, algumas áreas ainda apresentam um grande déficit hídrico, principalmente no estado de Illinois, e a expectativa é que a primavera seja um pouco mais seca do que o normal sobre os Estados Unidos. Então, alguns estados podem ter problemas para o início do plantio de grãos, porque a chuva pode atrasar um pouco aí nesses próximos meses.